Encontramos em Santa Cruz do Douro, no concelho de Baião, e atrás de mim desenvolve-se a quinta e a casa que até há pouco mais de 100 anos era conhecido como Vila Nova. No entanto, no início do século XX, a publicação de um romance fará com que esta casa passe a ter uma outra designação, que perdura até aos dias de hoje e que de resto fez com que toda esta zona assim seja conhecida. Tormes. Até a estação de comboio de Calda de Aregos é também hoje conhecida como de Tormes. Mas que romance é esse? Nada mais, nada menos do que aquela que é considerada uma das obras maiores de Eça de Queiroz. Uma obra já do final da sua carreira, de resto, publicada em 1901, A Cidade e as Serras. Foi editada no ano seguinte à morte do grande escritor. Embora Tormes seja uma quinta ficcionada, percebe-se, no entanto, que o escritor se inspirou claramente nesta propriedade de Santa Cruz do Douro que a sua esposa havia herdado em 1890. E é aqui que uma boa parte do romance se desenrola, mas, fazendo jus ao título do romance, para lá das serras, havia também uma cidade onde vivia o escritor e onde ele também irá falecer. Uma cidade que ocupa toda a primeira parte do romance, Paris. E é para lá que vamos. Essa tem de facto uma forte ligação a Paris. Aliás, como cônsul português na Cidade de Luz, aqui irá passar os seus últimos 12 anos de vida. Essa, um dos nomes maiores da literatura portuguesa, autor de obras incontornáveis como Os Maias, O Crime Padre Amaro ou A Cidade e as Serras. Nasceu em 1845 na Póvoa do Varzim. Irá passar a sua infância, o início da sua formação, na casa da avó paterna, em Aveiro. Daí entrará como aluno interno no Colégio da Lapa, no Porto, de onde, aos 16 anos, seguirá para Coimbra, para cursar Direito. Em Coimbra, amigo de Antero de Quental, inicia-se na produção literária, algo que irá aprofundar, já depois de terminado o curso, em 1866, em Lisboa, com uma carreira de advogado, mas também de jornalista. Entretanto, depois da sua famosa viagem ao Oriente, onde, entre outras coisas, assistirá à inauguração do Canal de Suez, na companhia daquele que virá a ser o seu futuro cunhado, o marido da sua esposa, o Conde da Rezende, após o seu regresso a Portugal, em 1870, ingressa na carreira pública, tornar-se-á no administrador de Leiria, mas concorre para um concurso para se tornar cônsul. Ficará em primeiro lugar e em 1872 é nomeado cônsul em Havana. Daí passará para Inglaterra, Bristol, Newcastle. Durante o período que passa em Inglaterra, vai ter uma grande admiração pela literatura inglesa, mas as suas grandes referências serão sempre as francesas. Em 1888, é por fim nomeado para aquela cidade que ele tanto admirava e que já várias vezes havia visitado, Paris. Ora, é em Paris que decorre toda a primeira parte do romance A Cidade e as Serras, nomeadamente nos Campos Elíseos, no número 202 dos Champs-Élysées. Trata-se de uma criação de Eça de Queiroz, não existe número 202, mas o palacete que ele nos descreve, existente nesse número, não seria muito diferente daqueles que ainda hoje podemos contemplar nos Campos Elíseos ou à sua volta. E foi nesse palacete que nasceu Jacinto, a personagem principal do romance, e que nos é descrita pelo narrador, o seu amigo José Fernandes, um jovem aristocrata que reside também na Cidade de Luz, que nos apresenta Jacinto como tendo nascido num palácio,
com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. E entre as muitas propriedades que ele possuía em Portugal e que herdara do seu avô Jacinto, encontra-se também a sua casa e quinta senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobrindo uma serra. Mas, nascido em Paris, Jacinto não pensa abandonar a Cidade de Luz, até porque, para ele, o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E civilizado significa viver no meio da civilização, algo que ele identifica como sendo Paris, a cidade do progresso, da modernidade. Aliás, a sua casa no número 202 é disso mesmo um bom exemplo. Apesar de ter apenas 2 pisos, não abdica de ter um elevador. E este é espaçoso, adaptado e oferecia para aquela jornada de apenas 7 segundos confortos numerosos, um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris e prateleiras gradeadas com charutos e livros. Não, nem pensar em ir até Portugal, até às suas propriedades. Aliás, quando o seu amigo lhe diz, a determinada altura, que tem que ir ver uma das suas propriedades dele, Zé Fernandes, em Guiães, Jacinto diz-lhe: para Guiães? Oh, Zé Fernandes, que horror! Este fascínio que Paris exerce sobre as principais personagens urbanas da cidade e as serras é de algum modo autobiográfico, uma vez que essa reconhece o seu francesismo. Dilo mesmo num texto assim intitulado, onde afirma que desde a infância à adolescência e desta para o resto da vida, a influência francesa é muito forte. Não só do ponto de vista literário, inspirando-se em grandes romancistas como Victor Hugo ou poetas como Baudelaire, mas também do ponto de vista social e político. Por exemplo, o final do seu primeiro grande romance, O Crime do Padre Amaro, é claramente influenciado pela Comuna de Paris de 1871, um acontecimento que, de resto, está também na base da organização das conferências do casino em que ele se vê envolvido. As conferências de casino, elas próprias, resultado da influência das famosas Conférences de la Rue de la Paix, que haviam tido lugar alguns anos antes, aqui, na Cidade de Luz. Entre a sua colocação em Havana em 1872 e vir chefiar o consulado português em Paris em 1888, passam muito mais do que 16 anos. De facto, na carreira de Eça de Queiroz, é um momento em que definitivamente se alicerça como o grande escritor português do seu tempo, a época em que vai produzir grande parte da sua obra. Em Paris, o consulado funciona aqui na Rua de Berry, número 16, a poucas dezenas de metros dos Campos Elíseos, mas não são fáceis esses primeiros tempos em Paris. O cônsul anterior quer recuperar o lugar, vai fazendo em Portugal intriga contra Eça de Queiroz. E a mulher desse antigo cônsul, que permanece em Paris, chega a recusar-se a entregar as chaves do consulado a Eça. Além das intrigas lançadas pelo cônsul que o antecedera e pela mulher deste, que o escritor irá classificar como a odiosa megera, Eça de Queiroz tem também, no início da sua fixação em Paris, alguma dificuldade em encontrar residência. Acabará por optar por esta casa, o número 5 da Rua Revaux, uma casa construída pouco antes. E aqui vai, no entanto, fixar-se menos de 3 anos, entre 1889 e 1891. Sim, Eça fixa-se em Paris no ano do centenário da Revolução Francesa, no ano da Exposição Universal de Paris e da inauguração da Torre Eiffel. Mas não vem sozinho. Com ele traz também a sua esposa, Emília de Pamplona, com quem havia casado apenas 3 anos antes. É a irmã do seu amigo,
o Conde de Rezende. Mas é curioso que no mesmo ano em que ele se casa, também em Portugal, o príncipe herdeiro, Dom Carlos, casa com Amélie d'Orléans, a filha do Conde de Paris, a futura rainha Dona Amélia. E até nestas coincidências nós vemos a vida de Essa a cruzar-se com França e com Paris. Quando Eça de Queiroz se fixa em Paris em 1889, as influências literárias francófonas continuam muito evidentes no nosso escritor, que nos anos anteriores se vinha aproximando claramente das correntes do naturalismo e do realismo de Émile Zola e de Flaubert. 1889, o ano da Exposição Universal de Paris, com a sua alta e emblemática torre metálica, concebido por Gustave Eiffel. Paris tornava-se definitivamente no símbolo do progresso, da tecnologia, da civilização. Essa Paris que nos Champs-Élysées, no número 202, será surpreendida com notícias inesperadas de Portugal. Com efeito, sobre a quinta e solar de Tormes de Jacinto, por toda a serra passara uma tormenta devastadora de vento, corisco e água, arrastando a velha igreja, uma igrejinha rústica do século XVI, onde jaziam sepultados os avós de Jacinto desde os tempos del rei Dom Manuel, incluindo o seu falecido avô, a quem tudo devia. Ora, Silvério era o encarregado de Tormes, já começara com os moços da quinta a desatulhar os preciosos restos, mas esperavam orientações, uma reação de Jacinto. Entretanto, em 1891, Eça de Queiroz muda de residência. Vem-se instalar aqui, Neuilly-sur-Seine. Hoje faz parte da malha urbana da Grande Paris, mas na altura era uma povoação um pouco nos arrabaldes. Aqui encontra algum sossego. Nesta casa irá receber muitos amigos portugueses e estrangeiros, incluindo escritores como Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, António Nobre, Alberto Oliveira, António Feijó, entre os estrangeiros, alguns destacados brasileiros como Damácio da Gama ou Olavo Bilac. Em 1996, no âmbito dos 150 anos de Eça de Queiroz, o presidente Jorge Sampaio veio aqui colocar uma placa evocativa da memória da presença de Eça nesta casa. Uma cerimónia que esteve também presente o maire, o presidente da Câmara de Neuilly. Nada mais, nada menos do que Nicolas Sarkozy, que viria também ele a tornar-se presidente da República Francesa. Nesta casa, no entanto, Eça de Queiroz não ficará muito tempo, tal como na anterior, menos de 3 anos. Irá abandoná-la em 1893, mas continuará aqui, nesta povoação. Tendo abandonado em 1893 a casa da rua Charles Lafitte, Eça de Queiroz e a família mudam-se algumas centenas de metros de distância para a Avenida do Rolo, para um imóvel que em boa verdade já não existe, foi demolido na década de 70 do século passado. Mas uma placa que evocava Eça de Queiroz, que existia nesse edifício desde os anos 50, continua a existir aqui no lugar. Esta. E que nos recorda também que esta foi a última morada de Eça de Queiroz. Com efeito, foi nesta casa que ele faleceu a 16 de agosto de 1900. A
memória da presença de Eça de Queiroz em Paris está bem viva não só nas casas onde residiu, mas também nas atuais instalações do consulado, onde alguns dos seus salões foram batizados com o nome do romancista. E claro está, também no busto que se localiza em plena Avenida Charles de Gaulle, um busto em mármore que evoca o escritor e o diplomata português que desenvolveu uma relação tão estreita com Paris. Mas, entretanto, nos seus últimos anos de vida em Paris, que são também os da sua vida, Eça de Queiroz vai tendo alguma saudade do torrão natal e redescobrindo os prazeres da vida no campo, nomeadamente quando faz viagens repetidas até à propriedade da família em Santa Cruz do Douro. Afinal, a propriedade que ele irá rebatizar como Tormes no romance A Cidade e as Serras. Em 1892 escreverá de lá a sua esposa dizendo que Santa Cruz é extremamente belo e alguns anos depois, em 1898, em nova viagem, vai de novo escrever-lhe dizendo que andar de gatas agarrado a fragas é frequente nestes passeios de prazer. Eu gosto. Tu gostarias? Enquanto aos pequenos, penso que adorariam e que só lhes seria benéfico sítio tão alpestre. Ora, é esta redescoberta dos prazeres do mundo do campo que, afinal, está também na base de uma profunda transformação que se vai registar no rumo dos acontecimentos de A Cidade e as Serras. Mas regressemos ao romance, A Cidade e as Serras. Surpreendendo tudo e todos, certa manhã, Jacinto dá a notícia de que tinha decidido viajar até Portugal, até Tormes. Ele quer acompanhar o trabalho final do restauro na propriedade. Ele quer estar presente quando os restos mortais do seu avô sejam colocados no novo jazigo. O seu amigo, Zé Fernandes, vai mesmo exclamar: para Tormes? Ó Jacinto! Quem assassinaste? Bom, é de facto uma notícia surpreendente para alguém que se recusava a abandonar Paris, para quem esta cidade era a civilização. Aliás, na noite anterior à partida para Portugal, acompanhado por José Fernandes, Jacinto, contemplando o arco de triunfo, exclamará mesmo que é muito grave deixar a Europa. Ele não quer abdicar, obviamente, de toda a comodidade que Paris lhe oferecia. E por isso, durante os dias anteriores, há uma enorme azáfama no palacete número 202 dos Champs-Élysées. Isto porque um pouco de todo o lado dos armazéns, das lojas de Paris, vão chegando geleiras, latas de conservas, águas minerais, montes de palha e papel pardo com que vão sendo embrulhados mobílias, tapetes, que são enviados previamente para Tormes. E quando chegamos ao dia da partida, sabemos também que já na estação, Jacinto ainda comprou todos os jornais, todas as ilustrações, horários, mais livros e um saca-rolhas de forma complicada e hostil. Atrás deles, um ónibus rangia sob a carga de 23 malas. A civilização seguia com Jacinto em direção a Tormes, através do comboio. Essa não nos indica porque estação é que Jacinto parte para Portugal. Não foi seguramente desta, Quai d'Orsay, inaugurado em 1898, 2 anos antes da morte de Eça de Queiroz, mas 5 anos depois da data em que supostamente termina os acontecimentos narrados neste romance. Mas tornou-se uma estação histórica emblemática de Paris. O Quai d'Orsay funcionou até 1973. Em 1977, o governo francês decidiu transformá-lo num museu. Aquele que é um dos museus de referências da Cidade de Luz, inaugurado em 1986 pelo presidente Mitterrand. Bom, mas é exatamente através deste museu, através desta antiga estação, que graças à magia das artes do audiovisual, também nós iremos fazer esta viagem até Tormes.
E assim, a bordo do comboio tinha início a longa viagem. Para trás ficava a cidade de luz, Paris, o progresso, a civilização, a cidade. E o destino eram agora as serras. Portugal, o mundo rural. Mas esta era uma longa viagem, não só na distância. Afinal, ela ia representar, para os dois personagens do romance de Eça de Queiroz, uma verdadeira transformação no paradigma das suas vidas. Mas, nessa altura, na Península Ibérica, não existia só Tormes, a terra dos antepassados de Jacinto. Também em Espanha existia uma povoação chamada Alba de Tormes. E esta coincidência vai se revelar verdadeiramente fatal no desenlace dos acontecimentos seguintes do romance A Cidade e as Serras. Mas isso são já outros factos e o tema do próximo Caminhos da História.